Anos atrás, quando eu trabalhava em Alphaville, eu treinava numa academia lá no centro comercial de Alphaville e eu conheci um rapaz, e na época ele tinha só 18 anos, o pai dele teve filho muito tarde, o pai dele era muito mais velho, eu não lembro a idade do pai dele agora, mas era aproximadamente 60 anos, acho que era até mais de 60 anos. Você imagina, um homem com mais de 60 anos ser um filho de 18, né? Então ficava claro que o pai não conseguia administrar aquela situação. E o rapaz, ele sofria um certo bullying na academia porque ele não era muito inteligente, sabe? Então, ele foi fazer um teste de motorista e aí tinha o teste psicotécnico e ele não fez, porque ele disse que não gostava do teste psicotécnico, vai vendo. É claro que ele não conseguiu tirar a carta, né? E aí depois ele foi fazer o vestibular. E ele pegou e falou, olha, eu fiz lá o vestibular, mas na parte de redação eu não fiz a redação. E perguntaram para ele, mas como você não fez a redação? Ele falou, eu não gosto de redação, não gosto de fazer redação. Então ele achava assim, né? Podia descartar as coisas que ele não gostava, simplesmente eu descarto essas coisas, né? Será que nós fazemos coisas assim? Infelizmente, eu tenho certeza que todo mundo acaba descartando coisas da vida que são importantíssimas, que são fundamentais. E nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele convença-nos, ele possa pôr na nossa mente a importância dessas coisas que nós estamos descartando, né? Então, como o nosso canal fala de espiritualidade, tem vários assuntos que eu gostaria de falar, mas não vou, para direcionar mais ao assunto do canal, né? Então, a pessoa quer ter uma espiritualidade saudável, mas aí eu não gosto de orar, sabe? Eu não me sinto bem orando, eu faço uma oração rapidinha ali, ok? Eu acho a Bíblia um livro muito difícil de entender, então eu não leio a Bíblia, eu nem tenho a Bíblia em casa mais, né? Então descarta a oração, descarta o estudo da Palavra de Deus, descarta a meditação, sabe? E vai descartando coisas da vida. Descarta um bom relacionamento entre a família, descarta um bom relacionamento com os amigos, descarta um bom relacionamento no trabalho. A pessoa simplesmente vai descartando, né? Descarta a necessidade de crescer, sabe? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, quando estamos na vida espiritual, muitos falam, eu estou na graça, né? Eu estou na graça de Cristo. Aí descarta a educação, descarta a disciplina, descarta a lei de Deus. Ok? Deus parece que Deus não tem lei, né? Deus é fora da lei, né? Como nós vemos nos filmes de cowboy, né? Todas as leis de Deus na natureza continuam as mesmas, né? E quando se fala das leis morais, espirituais de Deus, não, nós somos na graça, nós não precisamos das leis de Deus, né? O tamanho de uma asneira colossal, né? Mas tem pessoas que falam sem pensar. Eu prefiro pensar que elas não estão pensando direito. E vão descartando. E os efeitos, claro, que vêm na sua vida. Se você descarta responsabilidades, então a sua vida ela vai ser uma bagunça enorme. Você vai ter muito sofrimento, né? Aí tem aquela frase comum, popular, hoje para os jovens nem tanto, mas os mais antigos, né? Cabeça que não tem juízo, o corpo paga, né? Então, é uma cabeça louca, ela descarta tudo, ela descarta uma boa alimentação, ela descarta visita ao médico, etc. Então, ela vai pagar por isso. Você vai ao dentista,
Ah, eu acho bobeira, acho frescura esse negócio de ir no dentista com frequência. Eu vou uma vez na vida e outra na morte. Ah, tá. Ok, as cáries vão respeitar você. As cáries respeitam a sua opinião, né? Continue assim, né? Tá? Então, são coisas assim que são as mais importantes da vida, nós acabamos descartando, porque nós somos ocupados com as coisas menos importantes da vida. Por que nós não descartamos essas coisas, sabe? Agora, depois que chegou a internet, depois que chegou as redes sociais, chegaram, né? As redes sociais, YouTube, por exemplo, tá assim, vem lá no tema do YouTube. Veja o que você precisa saber sobre o Neymar. Você precisa saber. Nossa, eu preciso saber sobre o Neymar, não preciso saber nada. Eu posso descartar isso, eu não preciso saber nada sobre o Neymar. Ah, veja o que você precisa saber sobre a Virgínia. Não, eu não preciso saber, graças a Deus eu não sei. Não preciso saber nada sobre ela. Né? Então, assim, veja qual é a estratégia do Trump para atacar o Irã. Olha, até isso aí, vou te falar. Você tem que estar com muito tempo livre para gastar seu tempo com isso, porque, olha, você não vai fazer nada, você não vai resolver nada. O assunto é importante até certo ponto, que você não vai resolver nada. Se você discordar do Trump, ele não vai nem dormir essa noite. Não, sabe? Não perca seu tempo com as coisas que você não vai resolver, que você não pode fazer nada. Pense na sua casa. Não adianta você falar que o prefeito da tua cidade não faz nada pela cidade, não governa nada, se você também não faz nada pela sua casa. Você não procura melhorar nada, tanto na casa física quanto no seu lar, né? Na sua família, sabe? Você reclama que o governo não consegue administrar os presos dentro da prisão e às vezes você tem um filho só e você não consegue administrar teu filho. Teu filho é um mau caráter, ou ele é prejudicial de alguma forma às pessoas que o rodeiam. Às vezes o sujeito tem um filho lá que é culto, mas ele é ácido, ele é indiferente às pessoas, sabe? Tudo isso aí, pode descartar? Não, não pode descartar. Nós não podemos descartar a educação, sabe? Uma coisa, eu já vi, eu conheci um engenheiro, ele era responsável por entrevistar novos candidatos ao emprego da empresa onde ele trabalhava, e ele disse que não contratava evangélicos, porque eles eram maus funcionários. E você sabe o que é isso? Sabe por que acontece isso? Porque os evangélicos, eles acham assim, que eles podem largar, estou falando do modo geral, tá? Eu estou falando do modo geral. E eu estou falando não para criticar, mas como um alerta, sabe? Um despertamento. A pessoa, o evangélico, ele acha assim, ele pode largar da obrigação dele, da profissão dele ali, para ir no banheiro fazer uma oração, né? E ele não rende, né? Ele quer o salário dele por algo que ele não está fazendo à altura. E quando ele é mandado embora, aí fala assim, foi Satanás. É Satanás. Estou sendo provado. É o diabo, né? Aí é tudo a culpa do diabo. Sabe? Então, são coisas assim. Ou então, alguém pede para fazer um trabalho que para ele é novo, ele não entende, aí ele fala, isso é coisa do diabo, isso aí, Deus não quer que a gente faça essas coisas não, né? Coisas semelhantes, né? O meu pai reclamava muito, meu pai era macumbeiro, já falei isso aqui, ele reclamava muito de crente ser caloteiro. Eu já conheci crente caloteiro, eu já tomei calote de crentes, né? Então a pessoa acha assim, eu estou em Deus, eu mereço, eu sou filho de Deus, eu mereço esse dinheiro, é uma bênção que veio na minha mão, etc. Sabe? Muito complicado essas coisas. Eu poderia falar muita coisa, experiência pessoal sobre isso, mas eu não vou, porque senão o vídeo vai ficar muito longo.
Mas então eu encerro o vídeo falando sobre isso. Essa deve ser a nossa meditação. O que é que eu estou descartando da minha vida e que eu não posso descartar? O que é que eu estou descartando da minha vida e não é aprovado por Deus? Sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Você está descartando, mas Deus fala, não, não pode descartar. Isso você não pode. Você não pode descartar. Você não pode descartar uma boa alimentação. Você não pode descartar exercícios físicos, sabe? Você não pode descartar essas coisas. Você não pode descartar a oração. Você não pode descartar o estudo da palavra. Você não pode descartar a comunhão com as pessoas que têm a mesma fé que você, etc. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Essa sim é a nossa oração. Possamos prestar muita atenção nessas coisas. E eu peço aqui agora que você deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Você pode comentar alguma coisa se você quiser, tá? Tem um espaço aí para isso. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.